Ok, então vamos lá. Estudo 9 de Lucas. Nós vamos falar do Lucas 5, versículos de 12 a mais um pouquinho, quanto tempo der, tá? Então, nós vimos, na semana passada, nós estudamos que nós vimos a pesca que é chamada pesca maravilhosa, onde Jesus arregimentou, agora essa palavra, arregimentou Pedro e os menininhos lá, né, os pescadores, e ele falou, você vai ser agora pescador de homens. Ele procurou um barco que era para ter acústica, então a lição que nós aprendemos semana passada foi exatamente isso, sabe? Quando você empresta o seu local de trabalho para que a palavra seja pregada, muda tudo, porque o encontro com Jesus muda tudo na nossa vida, né? Então, vamos lá. A pergunta primeira do estudo de hoje, tá? É a primeira parte do versículo 12. Então, é capítulo 5, versículo 12. A pergunta é, quando exatamente se passou isso? E olha que louco. O texto diz assim, uma vez estava em uma certa povoação onde havia um homem cheio de lepra, tá? Então, aonde ele estava? Aqui Lucas não conta onde que ele estava, porque era irrelevante. Lucas achou que era irrelevante, mas ele estava num povo, um povinho que ele ia sempre por meio das pessoas, ele até ia, frequentava a sinagoga, tudo, mas ele gostava de andar com a turma, porque na sinagoga, os que estão lá, teoricamente, já estão salvos. Ele falava, eu vim como médico para onde estão os enfermos, certo? Então, tá lá, ele estava lá. Então, exatamente quando se passou isso, exatamente não se fala, ele desceu, não tem tempo exato, tá? Então, vamos saber que, de repente, às vezes você vê uma contradição que em outro evangelho tem no outro dia. Lucas, ele não se preocupa em marcar a época, exatamente a data que isso aconteceu, tá bom? E aí, a pergunta 2 é assim, lendo esses 2 versículos, você consegue identificar a atitude de quem resultou na cura? Então, vamos lá. Mal viu Jesus, inclinou uma vez, né, estava Jesus numa certa povoação, num certo povoado, onde havia um homem cheio de lepra. E esse homem cheio de lepra mal viu a Jesus, inclinou-se até o chão e pediu-lhe. Então, olha que interessante, porque quando o leproso naquela época não tinha leprosário, não tinha nada disso. Eu acho até que deve ter sido erradicado isso aí, porque eu conheci uma família só que tinha saído do hospital de leproso, né? Mas não é muito comum hoje em dia, acho que hoje a ciência já evoluiu e graças a Deus tem cura nisso aí. Mas naquela época, o leproso ele era afastado da comunidade. Por quê? Ninguém queria pegar. Então, o leproso, tanto que até hoje a gente brinca, se alguém te discrimina, fala, nossa, o quê? Parece que eu sou leproso? Porque o leproso realmente ele era abandonado. E Jesus vai aonde? Vai lá, no meio onde ele estava. Ele não podia entrar na cidade. Então, Jesus não estava na cidade. Jesus estava no meio de um povoado e veio um leproso, e olha que legal que ele fala. Ele se ajoelha e pediu, Senhor, se tu queres, pode curar-me. Então, vamos lá falar para mim e para você. Qual é o mal que você tem? De repente é uma doença física, de repente é uma doença, é um problema social, um problema com o marido, com o filho, com a vizinha, com o chefe, na escola, não sei qual que é o problema que você tem. Você tem a certeza que se Jesus quiser, ele pode te curar ou você tem dúvida? Muitas vezes nós falamos que acreditamos, mas acredita mais ou menos. Você quer, mas você não acredita. E a maior parte dos milagres são de acordo com a sua crença, não de acordo com o seu desejo. Então, veja bem, esse homem, ele podia pedir, dá um copo d'água, me dá um vale-refeição, me dá sei lá, um kit de primeiros socorros, tudo. Não, ele falou, você pode me curar. E ele teve a ousadia de ir atrás e ajoelhar no chão. Claro que ele não encostou Jesus, porque ele sabia que ele era discriminado por isso, mas ele falou, se tu quiseres, pode me curar. Então, eu digo para você uma coisa, pegue a sua questão hoje, o problema que você tem, e pensa bem se você acredita mesmo. Ai, Kátia, mas como é que eu vou fazer para saber?
Vai buscar na Bíblia pessoas que foram curadas da mesma coisa. Começa a perguntar, ouvir testemunho, porque os testemunhos fortalecem a nossa fé. Porque é o seguinte, se aconteceu com um, comigo também pode, entendeu? Então, nós temos que crer, nós temos que crer que Jesus é poderoso, que Jesus, ele tem vontade de fazer, ele veio para nos fazer, e o poder dele é ilimitado. Então, ele falou, Senhor, se tu queres, tu pode curar-me. Então, aí, versículo 3, a pergunta 3, né? Qual a ordem de Jesus assim que houve a cura? Então, aí Jesus tocou e disse, eu quero, fica curado. E ao dizer isso, a lepra o deixou. Gente, você imagina, sabe como é que é a lepra? Eu conheci uma senhora que era assim. Começa a apodrecer as extremidades. Então, são umas feridas que não saram. Então, cheira mal, ainda mais naquela época, né? Cheirar mal. Então, uma coisa é curar da lepra, tirar toda a infecção. Mas aqui ainda fica as marcas. E aqui diz que ele ficou limpo e que a lepra o deixou. Você imagina o que é, pela palavra de Jesus, vir a cura em todo o corpo dele? Você já parou para pensar quanto tempo será que ele estava sofrendo disso? E ele encontra com Jesus, reconheceu que Jesus era capaz. Então, aqui é o maior barato, é você saber, reconhecer, Jesus é capaz? Ah, não sei. Vai ler lá na Bíblia. Vai ver as pessoas que foram curadas. Vai ouvir testemunho da sua igreja. Conversa com a tiazinha lá da sua igreja, aquela que fica sentadinha no banco de trás, orando. Vai lá conversar com ela. Tenho certeza que ela tem experiências maravilhosas. Eu vou falar uma coisa. Jesus não faz acepção de pessoas. Se ele curou A, ele pode curar o B. A diferença está em quê? Em você crer. Eu sempre falo isso e bato nessa mesma tecla. Muitas coisas nós desejamos, mas não cremos. Então, você tem que crer, ok? Então, vamos lá. E aí, a pergunta 3, aí o que Jesus falou, né? Qual a ordem depois que teve a cura? Então, vamos lá, o 14. Mas Jesus deu-lhe a ordem para não contar a ninguém o que se tinha passado e acrescentou, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece a Deus pela tua cura o sacrifício que mandou Moisés para servir de prova. Então, aí, olha só, Jesus falou, não conta para ninguém, certo? Só que o leproso, para dizer que ele estava, naquela época, assim, o sacerdote era meio que tudo, né? Moisés tinha ordenado o quê? Quando você for curado de qualquer enfermidade, você tem que se apresentar no templo, oferecer um sacrifício de algum animal qualquer lá, e o sacerdote vai olhar para ver se você está limpo mesmo. Aí você pode começar a conviver com as pessoas, certo? Mas aí Jesus falou, não conta para ninguém, tá bom. Mas vai lá no sacerdote e oferece sacrifício. O sacerdote ia saber, né? Então, eu amo o Cláudio Duarte, que ele fala assim, Jesus usava uma outra técnica de marketing. Ele falava, não fala, porque aí quando fala, não fala, aí as pessoas falam mais, né? Eu não sei se é isso mesmo, mas o que, em resumo, foi exatamente isso. Jesus mandou que ele cumprisse a lei. Então, se o seu milagre depende de uma rebeldia contra a lei, esquece, porque não vai rolar, tá? Então, ele recebeu a cura e ele teve que ir lá. Era muito fácil ele sair lá contente, não, mas Jesus falou, vai lá no templo e conta pro sacerdote, oferece lá, faz direitinho. Então, nós temos que cumprir a lei. Por isso que a gente estuda a Bíblia, para ter a lei aqui, ter a lei aqui, ter a lei aqui, ter a lei aqui. Em tudo quanto é canto, a gente tem que saber, tá bom? Agora, vamos lá. Pergunta 4. Por que às vezes Jesus se recolhia? Então, vamos lá, é o versículo 15 e 16. Então, diz assim, entretanto, a fama de Jesus espalhava-se cada vez mais, de modo que muitas pessoas iam para ouvir e para serem curadas das suas doenças. Ah, parece! Imagina, se chegar alguém na sua igreja, na sua rua, e curar qualquer... Você acha que o povo não vai andar atrás? Fala sério. Então, por que que Jesus às vezes se recolhia? Porque ele precisava orar. Mas Jesus orava. Sim, Jesus orava. E a gente acha que não precisa, né? Ó, vou contar uma coisa para vocês. Fulano vai dormir. Aí fecha o olho e fala, Senhor, meu Deus,
7 horas da manhã, amém. Fala, ai, dormi nos braços do Senhor, conversa de sem vergonha. Foi nada, foi nada. Então, nós temos que ver, não pode deixar para orar a hora que você está quase dormindo, filho, porque não vai, o negócio não vai funcionar. Eu digo que eu sou da época do fax, tá? Eu não tinha Messenger, nem WhatsApp, não tinha. Na época era de fax, então eu dizia assim, a minha vida é passando fax direto, passando fax e recebendo a resposta. Só que eu mais passava fax do que recebia, entendeu? Mas tá tudo certo, né? Então, Jesus, você imagina, você sabe que Jesus fez milagre. Ele foi lá, aquela pesca maravilhosa, imagina a quantidade de gente que ficou sabendo daquilo. Ele curou o leproso, que não tinha cura. Então, aonde ele ia o povo atrás. E Jesus sempre, o versículo 16 diz, mas sempre ele procurava lugares isolados onde ficava em oração. E aí eu te pergunto, o que será? Qual será o teor da oração de Jesus, né? E aí, o que acontece? Vem a ordem das coisas. E uma vez eu aprendi, logo que eu me converti, eu tinha uns 15, 16 anos, fui no acampamento e o cara estava explicando que a gente tem que aprender a orar, porque a gente ora errado. Então, é assim, você acredita na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, certo? Então, tem gente que ora assim, Senhor Deus, assim como o Senhor morreu lá na cruz. Não, gente, não foi o Deus que morreu na cruz, foi Jesus, né? E Jesus, você tem que falar em nome de Jesus. Aí você ora tudo para Jesus, em nome de Jesus, o Filho. Você está falando com Deus, ou você está falando com o Espírito Santo, ou está falando com Jesus. A Bíblia nos ensina que toda oração tem que ser em nome de Jesus, porque ele é o único caminho para a gente se conectar com Deus. Então, você pode falar com o Espírito Santo, pode falar com Deus, pode até falar com Jesus, mas a sua oração é em nome de Jesus. E quando nós oramos ao Pai, ok? Então, imagina como é que Jesus bateu no papo, né? Não sei, eu não consigo nem imaginar, não vou nem falar para evitar de soltar uma heresia aqui, não estou afim, tá? Então, é Jesus e orar, tá bom? Vamos parar por aí. Mas aí, o que aconteceu? Jesus estava lá, curou, falou, vai lá pro sacerdote, não sei o quê. E aí, o que acontece? Nós vemos no versículo 17. Jesus estava um dia a ensinar entre os ouvintes, e os ouvintes estavam sentados, entre eles alguns fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia, bem como de Jerusalém. Olha a moçada que estava andando atrás dele. O poder de Deus estava com Jesus para curar os doentes. Jesus cura com o poder de quem? De Deus. Tá? Então, aqui nós já vamos discernindo para quem que a gente ora, certo? O poder era de Deus, fala, e o poder de Deus estava com Jesus para curar os doentes. E a fama dele, né, divulgou. Então, tinha os fariseus e os doutores da lei estavam lá, a galera da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, todo mundo lá junto, escutando Jesus falar. E aí, o que aconteceu? Nisto, nós já estudamos isso lá no Marcos, explica essa história bem detalhada, e Mateus também. Mas quem explica melhor é Marcos, tá? Mas aí, o que aconteceu? Eles estavam lá, chegaram uns homens que transportavam um paralítico numa enxerga. Gente, que legal, né? Essa versão aqui diz enxerga, é uma maca. Sabe aquelas macazinhas de pegar jogador no futebol? Que é assim, só as varinhas e o paninho? Então, era isso, tá? Você vê o pessoal do resgate, né? Que aqui é o 911, no Brasil é SAMU. Então, é aquelas varetinhas assim, aquilo é uma maca. E aqui tá falando uma enxerga. Para mim, enxerga, gente, é ver ou não, né? Mas tudo bem. Bom, vamos lá. E aí, eles vieram com esse paralítico e tentavam passar com ele para colocar na frente de Jesus, mas não conseguiam por causa da multidão, tá? Não conseguiam por causa da multidão. E aí, nós sabemos a história. Vamos lá, continuando. Mas subiram, então, ao telhado, desceram a enxerga, que é a maca, com o paralítico sobre as telhas, até ficar no meio de todos, em frente de Jesus. Vamos imaginar aqui, ó, tá lá. Então, a casa tá lotada de gente, da galera, o pessoal do contra querendo pegar Jesus na esquina, tudo bem? De repente, gente, olha, abre um buraco no teto
E desce um fulano pela... Não era um anjo que estava descendo. Não era. Não, gente, era um cara descendo na maca com quatro amigos que estavam descendo ele. Foi o jeito que eles acharam para botar o amigo. Acho que Jesus teve até que desviar um pouco assim, né? Para nunca bater na cabeça. Então, eles chegaram e colocaram lá. E é muito legal que a gente vê a ousadia dos amigos. Ai, gente, vamos conversar sobre isso aqui agora. Aqui, não fala, o doente não estava falando nada, tá? Foram os amigos dele. Aí eu pergunto, todos nós temos amigos, certo? Qual o nível de amigo que você tem? Um amigo que quando você tem um problema, vai lá na reuniãozinha do avó, da Tapuera, da Mary Kay, vai choramingar, pitanga, em grupinho do WhatsApp, tudo, ou te leva para Jesus? Qual o nível? Olha, todo mundo tem os amigos. Relaciona, põe um papelzinho, relaciona os amigos e põe aqueles amigos que estão prontos para te levar. Não é nem para a igreja, é para te levar para Cristo. Quem são seus amigos que você sabe que quando você tiver um problema vai te levar para Cristo? E agora vem outra pergunta. Você é um amigo que vai levar alguém para Cristo? Você é um amigo que só vai conversar, chorar e falar, é mesmo, ele é um cretino mesmo, larga dele, louca. O que é que você, a postura sua de amigo, você levaria, e aí vem a pergunta, né? Qual o nível de ousadia, qual o máximo que você faria? Se tivesse tudo lotado, podia botar o cara no chão e falar assim, cara, negão, não deu jeito, entendeu? Não dá, desculpa aí, a gente vai orar aqui por você e tudo mais. Não, eles não se conformaram, eles subiram, abriram um telhado no teto, um buraco no telhado e desceram Jesus, né? E aí, a pergunta 7 fala isso, qual o nível de ousadia? Ousadia dos amigos do paralítico. Eu quero assim, cutucar, eu e você, para a gente ter essa ousadia, de não ter limites para levar uma pessoa para Cristo. Não ver uma pessoa no supermercado, no açougue, que está meio jururu, tá? E você fica, deixa aí, a outra fala com ela. Hoje, eu estava falando com a Cleide antes, hoje nós perdemos uma amiga nossa, então, você nunca sabe quando você vai perder alguém. Você nunca sabe. E, de repente, ela já estava doente. Mas tem gente que morre de acidente. Aqui na minha cidade, teve, acho que tem uns 2, 3 meses, uma menina nova, acho que ela tinha 20 e poucos anos, ela teve um problema com o carro na rodovia e morreu. Morreu na hora. Uma menina jovem. Então, você nunca sabe. Minha sábia mãe dizia assim, não é por ordem de chegada, é por senha. Só que nós nunca sabemos qual é o nosso número. De repente, aquele dia é o dia que aquela pessoa vai nos deixar. Você teve tempo de falar de Cristo para ela? Então, nós estamos no fim dos tempos, nós estamos vendo a coisa se aproximando. Então, a única pergunta que fica comigo é isso: será que eu estou sendo luz e sal? Será que eu estou cumprindo o meu papel de levar as pessoas até para conhecer a Cristo? Então, vamos lá. Nossa, parece que só está dando dura hoje aqui, né? Bom, mas aí vamos lá. O 19, nós já lemos, e aí, olha só. Mas, quando ele viu a fé daqueles homens, disse ao doente, amigo, os teus pecados estão perdoados. Gente, de quem foi a fé que curou o paralítico? Não foi do doente, foi dos amigos, tá? Tá? Olha a fé dos amigos. Olha o nível da sua fé na vida dos seus amigos, tá? Só que olha que louco, os amigos levaram ele lá para ele ser curado da paralisia. Aí Jesus pega e fala, seus pecados todos estão perdoados. E o cara continuou na maca. Mas os amigos não levaram para perdoar pecado, os amigos levaram para ele ser curado. E aí o que acontece? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus ele adorava dar lambada nos estudiosos da lei, sabe? Aí acho que ele devia ter um espírito assim meio do Pedro, né? Que pegava, catava a faca e deixava o pessoal encruzilhar. E ele pegou e falou assim. Aí os doutores da lei, né? Fala assim, tá lá no 21. A indignação dos ouvintes, essa já é a pergunta 9. Mas aí os doutores perguntaram assim, da lei, os doutores da lei, os fariseus começaram a dizer consigo,
quem é este homem que ofende a Deus dessa maneira? Só Deus é que pode perdoar pecados. Gente, Jesus já fez assim 2 momentos, exatamente para pegar os caras, tá? Então, ele curou imediatamente? Não. Primeiro ele perdoou os pecados e ficou esperando a turminha reclamar. Aí a turminha reclamou, né? Aí no versículo 22, Jesus, percebendo que eles estavam a pensar, disse-lhe: e aí, o que é mais fácil? Não, primeiro o que vocês estão pensando lá no seu íntimo? O que será mais fácil? Dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele, levanta e anda? Ele queria curar o paralítico. E ele também ia perdoar os pecados paralíticos, mas ele fez isso de propósito. E aí ele põe assim, levanta-te e anda, ou perdoados são os seus pecados. O que é mais fácil? Aí ele completa no 24, gente, olha que louco. Para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, vírgula, voltou para o paralítico e fala assim, sou eu quem te diz, né? Eu que te digo, levanta, pega a tua cama e vai para casa. Então, ele sabia que ia ter essa turma do contra e ele falou para o doente. E aí, gente, ele imediatamente levantou-se à vista de todos, pegou a cama que estava deitado e foi para casa dando glória a Deus. Você imagina o cara paralítico. Eu não sei se ele sempre foi ou se ele estava. Então, estava meio desatrasado. Vocês já viram alguém que quebrou a perna e ficou na cadeira de roda um tempo? Gente, para levantar é de lascar, porque dói tudo. Porque você tem que fazer fisioterapia, tudo. Gente, Jesus foi tão legal que ele curou e ainda deu a fisioterapia junto, rápido, porque falou para o paralítico, levanta, pega a tua cama e anda. Não foram os amigos que levaram a caminha. Ele pegou a caminha e foi embora. E olha que legal, dando glória a Deus. Gente, qual é o milagre que aconteceu na sua vida? Todos nós já passamos por milagres. Será que você reconheceu e saiu dando glória a Deus? Ou a gente fica reclamando que podia ser melhor? Veja bem, esse cara, ele tinha um grande amigo, ele já era um cara esperto, porque ele escolheu os amigos direitinho. Os amigos levaram ele levantou na hora, ele foi curado e teve os pecados perdoados. Que mais solução sobrou para ele? Qual mais estilo de vida sobraria para ele, se não adorar e glorificar a Deus? Então, eu vou dar uma dica para vocês, para a gente identificar o que é uma pessoa que foi muito curada. Uma pessoa onde, você pode ver aquelas pessoas mais dedicadas ao evangelho, não era morno de igreja, não. É gente que teve um grande milagre na sua vida, que tem uma grande dívida, teve uma grande transformação. Então, você vê pessoas intensas, tem aquele testemunho, né? É marcante aquele testemunho, assim, é que você vê, nossa, e aí aconteceu, e tá aí, veio um milagre. Ele não consegue sair fora, a vida dele é transformada. Agora, tem uns, vou falar a verdade para vocês, tem uns que vão atrás de Jesus não para ter uma vida transformada, para receber um pão com 2 peixinhos, tá? Essa turma aí do McFish, vai lá, só traz o milagre, que eu tô falando de transformação de vida. Transformação de vida. Então, eles ficaram, Jesus falou, que vocês acham que é mais fácil, então ele falou pro leproso, agora vai, pro paralítico, vai, pega a tua cama e volta para casa. Por quê? Quem visse ele andando sozinho não ia lembrar que ele era paralítico, mas ele carregando a cama, ele não deixou a cama lá, ele foi carregando a cama para saber aonde que ele estava aprisionado, tantos dias até aquele momento, e agora ele estava carregando e falando mesmo para a cama, assim, não preciso mais de você. Qual que é a cama que nós temos na nossa vida, que a gente está confortável, numa tristeza, numa situação infeliz, porque você está conformado, você acha que é assim mesmo que tem que ser, então é assim, aquela dorzinha de estimação, né? Não se contente com isso, não se contente com isso. Jesus é aquele que teve o poder para perdoar os pecados e curar o corpo, tá? Ele acabou de curar um leproso, agora ele curou um paralítico. E ele não pode fazer nada por você? A Bíblia está aí para aumentar a nossa fé. Se ele fez isso por alguém, ele é capaz de fazer por você. E por que será que ele não fez? Será que você está acreditando ou você só está querendo?
Ah, às vezes você não acredita, mas Deus pode pegar e transformar aquele seu marido cachaceiro num homem de Deus. Deus pode pegar a sua filha, que é uma vagabunda, e fazer ela ser uma mulher de Deus. Deus pode pegar aquele seu filho que vende droga e ser um filho que vai louvar e agradecer o nome do Senhor. Ele pode tudo, porque ele transforma. O encontro com Jesus muda tudo. Então, se o seu chefe é uma porcaria, se você está rodeado de gente ruim, entendeu? Começa a orar. Começa a orar e veja que Deus pode transformar. Então, comece a orar nesse sentido e você vai ver que, de repente, você está nesse lugar, não é à toa. É para ser a diferença. Por quê? Na vida do crente, não existe coincidência. Não existe coincidência. Se você está num determinado lugar onde a situação está difícil, de repente você está lá para ser luz. Dá lá para você ser sal, para você, as pessoas verem que você teve um encontro com Cristo e que Ele habita em você e que você é guiado pelo Espírito Santo, por isso você vai fazer a diferença. Então, quem entrega a sua vida para Jesus todas as manhãs, tudo o que acontecer, você vai saber que está no controle dele. Está no controle dele. A Bíblia diz que uma folha de uma árvore cai, nenhum fio de cabelo cai, se não for pela permissão do Senhor. Então, saiba, não existe coincidência na vida do crente. Então, esse leproso não foi para lá por coincidência, ele foi encontrar com Cristo, ele foi atrás, passou pela vergonha e deitou, se ajoelhou na frente e falou: Senhor, se o Senhor quiser, você pode. E Jesus falou: eu quero. Então, essa resposta é para mim e para você hoje. Jesus está falando: eu quero. Pede para ele, escuta, ele está falando, eu quero, tá? O que é que, então, pergunte, o que é que eu tenho que fazer? Muitas vezes, você precisa de 4 amigos para levar você, às vezes você não tem força sozinho, mas procure amigo de verdade, amigo que vai te levar ao teu encontro com Cristo, não aquele amigo que vai pegar e ficar passando a mão na cabeça e chorando junto com você, é aquele que vai resolver, ou então você seja esse amigo. Seja esse amigo. O que eu amo dessa história é que aqui não foi a fé do doente, foi a fé dos amigos. Então, até onde você está fazendo a diferença nesse mundo? Esses 4 amigos fizeram a diferença na vida desse cara. E ele teve a sua vida totalmente transformada. De um paralítico que vivia de esmola, ele saiu com a maca no braço, louvando e engrandecendo a glória de Deus. Então, o último versículo diz assim: e ficaram então tão maravilhados que davam louvores a Deus e diziam, cheios do Espírito Santo, cheios de espanto, o que vimos hoje é extraordinário. Então, eu vou falar, Deus tem o extraordinário para você amanhã, hoje, essa semana. Eu não sei qual é o extraordinário que você precisa, mas eu sei quem resolve. Ó, nem sei quem está vendo aqui, nem sei qual tipo de extraordinário, mas eu conheço aquele que resolve. Então, seja efetivo, vai atrás de quem pode resolver. E o encontro com Cristo muda tudo. E depois eu tenho certeza que você vai sair louvando e glorificando o nome dele. Amém? Semana que vem tem o próximo.